Glória a Deus, bom dia, irmãos. Louvado seja Deus, eu sou o pastor Hamilton César. Na nossa série Caminhando pela Palavra, é uma jornada incrível, onde nós temos descoberto todo o projeto de Deus no livro de Gênesis. Falamos de um panorâmico que vem de Gênesis, que vai de Gênesis até Malaquias, de Mateus até Apocalipse. E dizemos que o livro de Gênesis é um livro, um viveiro, onde todas as sementes da verdade e propósito real de Deus são lançadas. E como semente, ela vai crescer e se desenvolver até chegar ao clímax da grande colheita de Deus, a consumação de todo o plano e projeto de Deus que acontecerá no livro de Apocalipse. Temos caminhado bastante nos episódios anteriores, você vai poder entender tudo aquilo que temos falado. Aqui no PR Hamilton César, no YouTube, temos todos os episódios, você pode ir e ver os episódios anteriores, com certeza você vai crescer. Quero pedir para você que o seu coração contrito e quebrantado entenda qual é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é imutável, nada pode mudar a vontade de Deus. Vamos entender isso. É um princípio gostoso. O último capítulo que nós estudamos, o último episódio, nós tivemos algo muito incrível e legal, que nós falamos sobre o reino de Deus. Temos falado de imagem e semelhança e de domínio. Explicamos que domínio é a autoridade sobre um reino, sobre uma esfera, e que Deus deu essa autoridade para Adão. Em meio a isso, nós tivemos esse processo incrível e mostramos que a imagem ela é primeiro de Adão e que Adão deveria se expandir, mas teve uma falha, mas em Cristo alcançamos isso, e a nova Jerusalém, em Apocalipse, será a imagem, expressão de Deus em toda a terra e domínio em toda a terra. Falamos também, nos episódios anteriores, sobre a autoridade que Deus dá ao homem, o domínio, o poder, porque o propósito de Deus, além de ser expresso, é pela sua autoridade lidar com Satanás. Na primeira criação, Deus era expresso em toda a criação com harmonia. A queda de Lúcifer fez com que Deus também estabeleça sua autoridade para tratar com a rebelião e o caos que foi gerado. Adão tem essas duas coisas, a expressão e tem também o domínio. E nós estamos trabalhando agora a questão de domínio, e sobre domínio, autoridade, poder, para lidar com Satanás. Nós vamos provar agora algumas situações. E nos episódios falamos que Cristo, ele é esse homem perfeito, mas também ele é o reino. Cristo veio trazer o reino, e o reino foi implantado, e o reino é a vivência da igreja. Quando vivemos a vida de igreja, vivemos o reino de Deus. Em parte, o reino está na igreja, e a vivência da igreja é o reino. Haverá um momento, como o Apocalipse, depois do capítulo 21, teremos o milênio de Cristo. E nesse milênio, então, o reino encherá toda a terra, correto? Mas o reino, ele ainda está entre nós. Os judeus acreditavam, e alguns teólogos, na verdade, que Cristo, ao vir, como ele foi rejeitado, o reino foi suspenso e virá só no milênio. Não. A igreja, a vida da igreja, como está em Romanos 14:7, é a expressão do reino. O reino, então, é a vida da igreja. Queremos continuar quanto a isso, explicando esse princípio para nós, para que você possa entender de forma bem cabal aquilo que Deus tem estabelecido para nós. Satanás é usurpador, né? E o objetivo de Deus ao dar o domínio para o homem é eliminar Satanás do ar, do mar, da terra, desse planeta que está todo usurpado, controlado pelo mal. Graças a Deus por Jesus Cristo e pela sua igreja, que tem autoridade e domínio para lidar com isso. Queremos dizer para você como tem se cumprido em Cristo Jesus a ideia do reino. E a gente fala aqui, a gente afirma aqui que a vida da igreja é o reino, e afirmamos isso a partir de Mateus 16:18. Isso foi no episódio anterior, você pode voltar aqui no nosso canal e ter a revelação disso. Agora, para comprovar o estabelecimento do reino na pessoa de Cristo e depois pela igreja, nós temos algumas situações. A questão de expulsar demônios. Algumas pessoas não entendem, acham que expulsar demônios é apenas esse ato de tirar o mal, mas é uma das grandes evidências da chegada do reino e chegada com poder. Quando se expulsa demônios, então é manifesto o reino de Deus, e que o reino de Deus está agindo dentro do propósito intrínseco e poderoso de Deus, que é estabelecer o reino. O estabelecimento do reino se dá com a expulsão de demônios. Em Mateus 18:28, Jesus diz que se o expulsar demônios era a chegada do reino. Aquilo era domínio de Deus. Adão falhou em introduzir o reino, mas quando Jesus veio, ele introduziu expulsando os demônios. Expulsar demônios significa introduzir o reino de Deus. Jesus falou, olha, mas se eu expulso demônios, é chegado o reino de Deus.
Mateus 12, 28. Você que sempre me acompanhou no Seminário Sol, Sistema Ofensivo de Libertação, sempre afirmei isso, ainda a gente faz aquele ato, né? Estende o seu dedo para o seu irmão, porque o dedo apontava para a autoridade, o dedo em risco estava dizendo, fora Satanás, essa terra é minha, essa terra será minha. Adão se perdeu, caindo em pecado, negociando com a serpente através de Eva, Adão e Eva cometeram pecado, capítulo de Lucas, capítulo 4, versículo 6, diz, a mim me foi entregue. Essa foi a asseveração de Satanás quando Jesus estava no deserto, naquela atitude de jejum e oração de 40 dias para rever o domínio da terra. Satanás tentou comprar Jesus, tentou seduzi-lo para que ele saísse do propósito. E então, Satanás mostra a glória e os reinos deste mundo e afirma, assevera com toda a força, a glória e o reino deste mundo é meu. Porque a mim me foi entregue. Foi entregue por quem? Adão entregou, porque Deus deu a terra para o homem. Mas o homem negociou de forma enganosa, enganado por Lúcifer, e essa autoridade foi passada a Adão, foi passado ao diabo. E Adão, como governante e dominador, perdeu tudo que estava sobre Adão. Quando Adão cai, passa a Lúcifer, e Lúcifer passa a dominar essa terra. A terra passa a estar escravizada e dominada sobre o pecado no governo das trevas, no império de Satanás. Mas Cristo vem e ele chega e ele não negocia com Satanás. E ele chega e já lá no deserto ele diz isso. E aqui nesse confronto de Mateus 12, 28, Cristo está dizendo, eu estou falando para vocês o seguinte, estou provando para vocês que o reino veio, foi estabelecido e na pessoa de Cristo e na pessoa da igreja. E que Cristo manifestou isso dizendo que quando ele expulsava demônios, essa era a marca de que o reino de Deus tinha chegado. Então expulsar demônio é expressão de que chegou o reino de Deus. Quando a gente vai trabalhar com libertação, você pode determinar isso. Satanás escuta, chegou o reino de Deus, em nome de Jesus eu te ordeno, saia. Satanás não terá outra coisa a fazer, porque você e eu somos autoridade de Deus como igreja, porque Cristo venceu na cruz do Calvário, Cristo esteve sobre a terra, e nós vamos entender isso de maneira poderosa. Então o domínio de Deus passou a ter através de Cristo Jesus. Adão falhou, mas Cristo não falhou. E Cristo diz que ao expulsar demônios, essa era a marca da chegada do reino. Cristo deu aos discípulos autoridade sobre todo o poder do inimigo. Então, em Lucas 10, 19, o Senhor Jesus diz, eis que vos dei autoridade para pisar serpente e escorpião e sobre todo o poder do inimigo. Olha, tanto serpentes como escorpiões, nós já vimos aqui, estão no plural, indicando que são muitos, de milhares. E no versículo 18, o mesmo capítulo, vemos Satanás. No versículo 20, temos os espíritos, isso é, os demônios. A serpente representa o poder satânico, os escorpiões representam o poder demoníaco. Satanás, a serpente e os escorpiões têm poder, mas nós temos a autoridade. Nossa autoridade excede esse poder do diabo, o poder maligno. Preste atenção, o carro ele tem um poder de locomoção. E então você vê um carro no trânsito. E quando aquele carro vem com todo o poder que ele tem de tração e de locomoção, automaticamente ele pode ser barrado. Quando tem um soldado ali, tem um guarda com sua farda e sua autoridade, o guarda ordena que se pare. Automaticamente, aquele veículo vai parar. Por quê? O veículo tem poder, mas o guarda tem autoridade. Apesar de ser pequeno, ser menor, ele pode ter autoridade, a autoridade ordena e esse veículo vai ter que parar. Você entende essa comparação? Pela fé no nome dele, nascemos de novo. E nesse processo aqui de libertação, eu já até fiz um texto uma certa feita pregando, ministrando, porque os apóstolos chegaram todos felizes e alegres, porque Senhor, em teu nome, até os demônios, os espíritos malignos, escorpiões, nos submetem. E essa alegria era muito contagiante. Jesus disse, olha, tá, vocês ficaram felizes com isso, mas a maior alegria de vocês deve estar em vosso nome, está escrito no livro da vida, dando ele ênfase a essa situação. Este é o nosso nome livre, escrito no livro da vida, mas não podemos perder a noção da autoridade que temos sobre os espíritos malignos que o Senhor deu. Então nós estamos provando para você aqui que o reino veio com Cristo, e Cristo andeu o reino, a sua vida era a expressão do reino, mas ele transfere isso para a igreja, que a vida dele veio para mim e para você, lavado e remido pelo sangue, e agora na vida da igreja nós temos a autoridade, o reino de Deus está sobre nós, e temos a autoridade para estabelecer o reino. Eu e você precisamos entrar nessa batalha e nessa guerra. Nesses episódios que seguirão, eu quero deixar bem claro para você a função da igreja, a função ofensiva, determinante, para libertar essa terra do poder e do império das trevas. Quando eu e você nos levantamos no poder do evangelho e no evangelismo e saímos porta fora, evangelizando, curando enfermos, quebrando cadeias, expulsando demônios, assim estamos implantando, estabelecendo o reino de Deus, amém? Ele deu autoridade para expulsar demônios aos seus discípulos, e isso foi feito. Agora,
Entenda por que Cristo fez isso, porque ele também recebeu toda a autoridade. Após a sua ressurreição, Cristo recebe a autoridade no céu e na terra, como está em Mateus 28 e 18. Como o Senhor Deus, ele tinha autoridade antes da sua ressurreição. Como um homem chamado Jesus de Nazaré, ele foi comissionado com toda a autoridade no céu e na terra após a sua ressurreição. Jesus é o verdadeiro Adão. Ele foi comissionado com domínio de Deus. Que coisa incrível e poderosa para nós. Após a sua ressurreição, Cristo está sentado no trono. Ele é o homem 100% homem e ele é Deus 100% Deus. E ele tem toda a autoridade e domínio. Foi restaurado. Há um homem sentado no trono, representante dos homens que creem nele nessa terra. E essa autoridade está ligada para nós. Então veja só, automaticamente, as portas do Hades não podem prevalecer contra a igreja, como Mateus 16, 18, tá certo? Então, a porta aqui refere-se a todo o poder de Satanás. E esse poder não pode prevalecer, vencer os santos do Senhor, que são pessoas lavadas e remidas no sangue de Cristo Jesus. Elas podem prevalecer contra os santos se eles forem separados ou individualistas. No último episódio nós falamos do valor da unidade, de congregar, de estar junto, pensando uma só coisa, falando essa mesma coisa, agindo da mesma forma. O reino de Deus sofre derrotas e reveses e perde territórios de conquista quando a rebelião, o individualismo, passa a entrar e governar. Quando a natureza de Adão, serpentiosa, com o vírus satânico, está no seio da igreja. É uma guerra constante, aí temos que tomar cuidado para não sermos individualistas, egocêntricos, manipuladores. Temos que ter o nosso coração voltado para o Senhor em unidade e cuidar um dos outros. O evangelho é uns aos outros. Nós temos o nosso livro que nós falamos sobre uns aos outros nesse ano, cuidando disso para que haja esse desenvolvimento. Então precisamos entender que a igreja precisa ser edificada através da unidade. E o corpo que é edificado com Cristo não pode ser derrotado por Satanás. Satanás não poderá jamais prevalecer contra a igreja edificada. Há uma igreja vencedora que nunca será vencida por Satanás. Agora, logicamente, nós temos grupos de indivíduos que são facciosos, são rebeldes, são independentes. Esses grupos de pessoas dentro da igreja, eles sofrerão algumas derrotas, mas a igreja santa e remida do Senhor, que cuida da unidade, que celebra a unidade, que celebra o congregar, que ama estar junto, que entende que a vida de Deus flui pela unidade, essa igreja jamais será derrotada. Ela pisará a serpente e escorpião em toda a força do mal e não sofrerá dano algum. Ela tem poder e autoridade como Cristo, que jamais foi vencido por demônios. Ele se entregou por nós. Nenhum demônio ou ser humano ou ímpio caído conseguiu tocar em Jesus antes dele se entregar. Só quando ele se entregou para cumprir a vontade de Deus, para salvar o pecador, foi que ele foi levado à cruz. Então, o todo poder é dado ao Senhor Jesus, ele tem essa autoridade, tá certo? E a igreja é edificada sobre essa unidade. Aos santos foi dada a autoridade para amarrar o maligno. Se você for analisar os textos como Mateus 16, 19 e 18, 18, em 16, 19, a palavra de Mateus é a Pedro, mas o 18, 18 foi a todo crente. A igreja católica, por muitas vezes, alegou que Pedro tem essa autoridade para representar a Cristo, e só ele tem a chave. Ele se baseou apenas em Mateus 16, 19. Mas precisamos acordar e alertar todo o povo que Mateus 18, 18, ele é todo aquele que crê. A todo crente, ele recebe autoridade para amarrar e para prender. Correto? Isso é dado a mim e a você pela fé em Cristo Jesus. Nós que nascemos de novo. Então, todo crente possui autoridade para amarrar o valente e também para soltar. Para amarrar e soltar no nível espiritual. E a igreja são todos os santos. Ela possui essa autoridade de amarrar e de também liberar. Muitas vezes deveríamos somente orar, clamando a Deus, mas devemos tomar autoridade para amarrar o valente. Ninguém entra na casa do valente sem primeiro manietá-lo e amarrá-lo, e ali tem toda uma revelação da armadura do inimigo ao prender seus bens. Satanás tem essa terra e os seus súditos ímpios, rebeldes e malignos que estão sob o controle dele. Mas a igreja tem o poder de amarrar esse valente. Pelo maior valente que está em nós, que é Cristo Jesus, e essa autoridade está em nós. Então, muitas vezes na oração, não devemos apenas clamar e suplicar ao Senhor, mas há uma vertente na oração que é importante, que é a oração de confronto de autoridade para amarrar o valente, para que ele solte os pertences do Senhor, que são vidas que estão debaixo
de domínio de Satanás. Nós temos também uma ordenança do Senhor, um alerta do apóstolo Paulo, para dar a ideia do domínio que Deus deu ao homem restaurado. A Cristo Jesus, o Jesus, homem nascido em Nazaré, recebeu toda a autoridade e poder nos céus e na terra, depois de sua ressurreição. Jesus exerceu como filho de Deus, humanamente, humano, 100% homem, ele exerceu autoridade, porque ele é o Adão perfeito. Quando ele morre e ressuscita e ele senta no trono, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Agora Cristo fará com que a vontade de Deus, que é feita no céu, seja feita na terra, através da sua igreja e seus discípulos. Porque nós temos a porção de Cristo em nós e a autoridade dele em nós. E a promessa de Deus para nós, em Romanos 16, 20, é que e o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo de nossos pés. Olha, parece que demora demais. Há quase 2000 anos Paulo escreveu esse texto. O que Paulo estava pensando, a experiência que ele tinha? Ele estava remontando a ideia de Adão no jardim, que devia ter tratado com a serpente e escorpiões, com todo ser que rasteja. Adão falhou, mas Cristo não. Agora, presta atenção, Cristo está expresso na sua igreja e a autoridade e domínio está sobre a sua igreja, em todos os santos, lavado e remido pela fé em Cristo Jesus. E eles precisam possuir isso em suas mentes e seus corações para continuarem aplicando. Eu e você devemos ser ousados e determinados por esse nome e por esse poder, porque há essa promessa que em breve Satanás será esmagado. E esmagar não significa apenas quebrar, mas também subjugar, dominar, colocar debaixo dos pés, é tirar o poder, tirar a influência, sabe? Manter debaixo dos pés. Agora mesmo, a igreja tem que entender isso, que Satanás tem que estar debaixo dos seus pés. Para isso, a igreja precisa levantar-se e dizer, Satanás, o seu lugar é debaixo dos meus pés. E para isso, precisamos viver a vida de ressurreição, um novo Adão. Só quando nós estamos intrinsecamente vivendo Cristo, permitindo que ele nos substitua em morte, como ele substituiu na cruz, mas também substitui em vida. Viver no Espírito e não na carne, irmãos. E quando vivemos no Espírito, então temos essa autoridade como igreja vencedora, Satanás estará debaixo de nossos pés. E temos que entender que os santos têm que lutar contra o inimigo. Encontramos igrejas passivas, igrejas que estão recuadas, igrejas que não estão tão ligadas nessa batalha. Elas fazem obras sociais, elas se interferem até na questão política, mas é preciso entender que nossa ação, nossa esfera, ambas as partes, precisamos ser ousados, não ter o nosso caráter comprometido, não ter nossas vidas comprometidas, viver uma vida santa, não pegar os dons e viver apenas os dons e não ter o caráter de Deus. Por isso que quando Cristo fala que quando ele voltaria, muitos diriam, em teu nome fizemos isso e aquilo, expulsamos o demônio, que era uma expressão do reino. Mas há uma outra expressão do reino que é poderosa, que é o caráter. É a vida de Cristo, não apenas dons, mas caráter. Tem que ter essa junção para termos, então, sucesso. Mas os vencedores, eles terão esse poder para lutar contra toda a força do inimigo. Na Epístola aos Coríntios 10, 3, 5 e em Efésios 6, 11, 13, dizem-nos que temos de lutar contra o inimigo. Não somente lutamos, nós precisamos combater. Combater é mais difícil do que lutar. Devemos combater os poderes malignos no ar. Olha, esse combate, essa luta, quando Paulo escreve, e no original do grego, isso revela um confronto tão próximo, que se parece até com aquele momento em que os lutadores de UFC, você vai saber isso, já deve ter alguns, às vezes, assistido, naquele octógono, quando eles entram ali, e aquele confronto de corpo a corpo. A ideia de Paulo era aquela, quando ele escreve em 1 Coríntios 10, 3, 5 e também em Efésios 6. A ideia desse combate é muito enreída, é muito determinante. Eu e você precisamos desenvolver essa mente de batalha na ideia do domínio de Deus. Deus salvou eu e você para que do império das trevas a gente fora transportado para o reino do Filho do seu amor, e esse reino é ofensivo, determinado. Não podemos nos acomodar. Temos que ser veementemente determinados, orar nas regiões celestiais, clamar para que o ar seja liberado dos demônios, que os mares e as águas dos espíritos malignos, que os ares e os mares sejam liberados desses demônios, que a terra seja, como cada geografia nossa, orar, quebrar mesmo, ter mapeamento espiritual, e na casa de quem está preso e dominado por Satanás, como é a ordenança. Na grande comissão de Lucas, quando Jesus chama os apóstolos e determina isso para nós também, devemos ser veementes sobre isso. E a crescente de domínio e autoridade sobre Deus dominar através da igreja, ela vai culminando. Lembre que nós estamos falando de algo que inicia, tem sua crescente e avança
até estar em maturidade plena, como está no livro de Apocalipse, nós temos a explosão disso. Então, quando fala dessa dominação, dessa luta, e que a igreja, implantando o reino, ela conseguirá levar a um clima tão grande, e que essa autoridade ela não é apenas aqui. A igreja terá, os santos do Senhor, autoridade não apenas sobre os demônios, mas sobre todas as nações. Os santos que vencem a carne, né, o diabo e o mundo, terão autoridade sobre as nações. Apocalipse 2, 26, 27. Veja bem, os santos que vão vencendo a carne, o diabo, a carne e o mundo, com seu sistema, irão ter autoridade até sobre as nações. Apocalipse 2, 26 e 27. E no milênio serão reis, reinando com Cristo sobre toda a terra. Apocalipse 20, versículo 4 e 6. Naquele tempo, Deus terá seu domínio completo nessa terra, e será o cumprimento daquilo que Deus desejava ter em Gênesis 1. Deus queria a terra para ele. Deus criou a terra para que ela fosse expressão da sua glória. Mas com a queda de luz, a desarmonia, da rebelião e da maldade, Deus então não apenas teve que a expressão da sua imagem, ele precisou ter a expressão da sua autoridade através do domínio. Então ele teve esse objetivo, e o objetivo é que agora, em toda a terra que está questionada a sua imagem e sua autoridade, ele vai ter que restaurar isso, e através do segundo Adão, que é Jesus, ele consegue, e Jesus transfere essa autoridade para a igreja, e o corpo de Cristo, com ação e autoridade, vai dominando toda a terra, até que os santos do Senhor serão autoridades sobre as nações e reinarão com Cristo sobre toda a terra, para os crentes vencedores que vencem o pecado, o mundo e Satanás. Precisam vencer essas coisas para sermos crentes vencedores. Crentes que ainda não venceram não entenderam. E Deus então terá a sua vontade imutável se cumprindo naqueles que foram lavados e remidos, que são a igreja do Senhor Jesus. Todos os santos estarão com Deus por toda a eternidade. Tá certo? Então nós vamos ter que entender que a terra, que por fim todos os santos reinarão como reis sobre a terra na eternidade, na Nova Jerusalém. E nesse tempo, Satanás, os anjos malignos, no ar, no mar, e com todos os demônios serão lançados no lago de fogo, como está em Apocalipse 20, 10, 13 e 14, também como Mateus 25, 41. Olha, toda poluição maligna será dissipada. O ar, a água, a terra, a maldição será retirada. E essa terra estará sobre o domínio de Deus. Deus estará nela. A autoridade de Deus será exercida na terra. Nesse domínio, naquela esfera, a imagem de Deus será plenamente expressa e a glória de Deus será completamente manifesta. Isso será o reino eterno e o domínio de Deus. Esse é o grande objetivo de Deus. Esse é o grande sonho de Deus. E para finalizar, eu vou tornar a afirmar com você aqui um princípio muito incrível que nós temos aqui como revelação. Estamos tratando nessa série, de caminhando pela palavra, de Gênesis a Malaquias, de Mateus até Apocalipse, mostrando que tudo que acontece em Gênesis é uma pequena semente e que ela deve crescer, germinar, até culminar e ser aquilo que o propósito real é estabelecido. Tudo em Gênesis é muito pequeno, mas porque é uma semente e vai expandir-se, e a clímax disso acontece no livro de Apocalipse. Nós já trabalhamos muito o livro de Gênesis, muitas revelações, e agora estamos aqui. Então, a ideia de que nós temos que ter é que, ao longo da Bíblia e de toda a Bíblia, sabe, nós vamos vendo que tudo que é semeado se explode no livro de Apocalipse. A própria luz, na verdade, ela é no quarto dia gerada e ela é uma expressão de que Deus queria que a luz estendesse sobre toda a terra. No entanto, essa luz vai crescer e vai chegar em Apocalipse 22, quando não haverá necessidade de sol, lua ou qualquer lâmpada, pois o próprio Deus é a luz. De semelhante modo, a palavra imagem, ela primeiro aparece em Gênesis 1 e é desenvolvida por toda a Bíblia, até vemos a Nova Jerusalém manifestando a imagem de Deus. A expressão de Deus, a Nova Jerusalém, ela toma toda essa imagem. No mesmo princípio, é a palavra de domínio, pois ela vai por toda a Bíblia para explicá-la. Vamos dessa única palavra domínio, Gênesis 1 até Apocalipse 22, 5, onde vemos todos os santos que reinarão pela eternidade de Deus. Esse será o cumprimento. O domínio e a autoridade será restabelecida. O homem foi feito à imagem de Deus para expressá-lo, e aí ele recebeu o domínio de Deus para governar e também para tratar com o seu inimigo. Sabe? Hoje, a igreja é a grande parte do segundo homem.
A responsabilidade e dever da igreja é acionar-se e trabalhar. A igreja é o corpo de Cristo. E debaixo dos pés dessa igreja tem que estar Satanás e o seu domínio. Precisamos agir isso com nossa mente muito esclarecida. Veja bem como Deus trabalhou o livro de Gênesis para mostrar toda a ação. Você deve confortar seu coração com isso, sentir refrigério e confiança. Não há nada fora do controle de Deus. Eu e você estamos guardados em Deus. Somos a expressão e a imagem de Deus como igreja. Somos o domínio e a autoridade de Deus sobre essa terra. Precisamos exercer isso. Ainda estamos em guerra, em conflito e em batalha. Mas não esmoreça, não desanime. Fique firmado em Deus. Fique cheio do Espírito Santo. Busque a presença do Senhor. Tenha revestimento do Senhor. Paulo, quando escreve sobre a batalha espiritual, ele fala: revesti-vos do Senhor e na força do seu poder. Precisamos, como igreja, ser revestido do Senhor e do poder de Cristo, da autoridade de Cristo e exercer isso. Eu e você precisamos cumprir o propósito. Não fomos chamados para a salvação para ficar prostrados, é apenas uma parte. Mas recebendo a salvação, somos colocados como autoridade, como exército de Deus, como soldados de Deus para afugentar as trevas. Quantos lares precisam disso? Precisamos vencer Satanás em nossos lares, famílias e nossas casas. Precisamos vencer Satanás quando ele vem para trazer o velho homem, nossa natureza. Se ligue a isso. Cristo já venceu por mim e por você. Cristo está em nós. Só que eu preciso ter essa consciência, essa revelação no meu espírito. Levante-se todos os dias, a cada hora do dia. Declare sua vitória no nome de Jesus. E quando você perceber um ambiente infestado de demônios, a dominação maligna, levante-se e diga: Satanás, saia. Você tem poder, mas a autoridade está em mim, pelo Cristo vivo. E em nome desse Jesus é que eu te repreendo. Ordeno que Satanás saia de casas, famílias e lares. Sabe, você na sua faculdade, em todo lugar que você estiver, onde nós estivermos, podemos expressar o reino e implantar o reino de Deus com ousadia e autoridade. Então, não é de pequeno valor a libertação no meio da igreja. A libertação é isso mesmo, é tirar pessoas do domínio do império das trevas de forma coletiva ou mesmo de forma individual. Precisamos implantar o reino, igreja querida. Eu quero deixar esse devocional hoje com você. Esse valor para a sua vida. Guarde no seu coração que o seu espírito se encha desse guerreiro poderoso que é Cristo. Que você se encha da vontade de batalhar. Devemos orar, jejuar, devemos fazer atos proféticos. Devemos ir para a batalha. Devemos ir atrás daqueles que estão presos na garra de Satanás. E você vai ver pessoas presas em vícios e dominações malignas. E quando orar, essas pessoas entram em processo de libertação. Ali chega o reino de Deus. Deixo para você esse devocional, levantando você para que você seja firme e ousado em Deus como guerreiro de Deus. Você tem o capacete, você tem o escudo, a couraça, a espada, você tem a cinta, você tem os sapatos do evangelho. Você e eu somos o corpo de Cristo, o exército de Deus, o soldado poderoso de Deus. Levantemos, igreja, com ousadia avante, tomamos a terra. Como disse Josué, tomamos toda ela para o Senhor. Em toda a Bíblia, revelado está que a autoridade é devolvida e que o segundo Adão, que é Jesus, que habita na igreja, que somos nós, tem autoridade para fazer isso. Espero que você, terminando esse devocional, possa crescer no Senhor. Que você, terminando esse devocional, ao terminar isso aqui, você possa até fazer uma oração e dizer: meu Senhor, Tu estás em mim, então eu tenho autoridade no Teu nome. E determinar no nome de Jesus. Ore hoje. Ore pela igreja, ore por sua vida, ore pelas pessoas que estão ao seu lado. E se você percebe que a serpente tem tido espaço, ordena que ela saia. Ela é rastejante, ela é derrotada, ela é fracassada, mas você é vencedor. Eu e você, pela fé em Jesus, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A nossa fonte é Cristo. Cristo está em mim e você. Levante igreja gloriosa, levante igreja triunfante. Falo com você, querido e amado irmão. Erga-se, se disponha nessa obra. Vamos evangelizar, vamos atrás, vamos ajudar aqueles que estão oprimidos. Há pessoas com todo tipo de ondas e obras malignas em suas mentes e corações, chamados e eleitos por Deus. E eu e você como igreja, temos que até eles, com a autoridade do nome de Jesus, levar esse evangelho de vitória. Deus abençoe sua vida e sua família, que você, soldado de Cristo, armado pelo Senhor, com as armaduras do Senhor, vença e implante o reino. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.